mim foi uma oportunidade de entrar numa ressonância daquilo que eu venho intuindo nos últimos anos na minha vida acadêmica, né? Que basicamente eu venho sentindo na minha vida pessoal, né? Ou na minha única vida, que ganha esses vários aspectos, mas ver aqui estruturado no que você nos apresenta, o seu trabalho em cima do Maturana, o seu trabalho em cima da biologia do conhecer. Quer dizer, é assim, é muito prazeroso. Então, de alguma forma, você percebe que existem cúmplices e mestres nessa história que você está ousando ocupar dentro de uma marginalização da ciência. É uma história, o caminho que a gente está perseguindo, né, de grupos como eu estou perseguindo, é um caminho muito marginal. E, ao mesmo tempo, a gente, ao correr o risco dessa marginalidade, a gente também está correndo o risco, ou está assumindo a oportunidade de estar apontando novos caminhos, né? Então, é muito bom quando você percebe que isso está reverberando. Na verdade, é uma cambalhota, para usar o termo do Evandro, do filósofo que vocês referenciam. Eu me senti dando uma cambalhota para trás, porque, caramba, o Maturana, que eu conheci do Maturana, a Árvore do Conhecimento, e que é um livro que foi escrito mais com a ideia de um público geral, né? E eu fiz uma escolha que agora eu posso libertar um pouco dela, até certo ponto, porque eu não tenho condições de arcar com aspectos de um pensamento filosófico mais robusto, não é a minha formação, não é minha zona de conforto, mas eu me obriguei a um certo afastamento, porque já foi muito difícil para mim, um certo afastamento das ciências, da filosofia, das ciências humanas em geral, da parte, digamos, do core teórico dessas ciências, dos mais duros dessas ciências. E, ao mesmo tempo, um flerte com aquilo que vaza delas para os não especialistas. E isso foi absolutamente vital para que eu entendo, já entendia isso intuitivamente, eu já entendo de uma forma talvez um pouco menos intuitiva, um pouco mais estruturada, que isso foi importante para que eu pudesse fazer uma busca desse sujeito dentro da ciência e dos processos envolvidos na criação científica a partir da minha zona de conforto e, com isso, manter a minha capacidade de diálogo. Se responsabilizar pelo teu viés, exatamente isso. Então, agora, isso chega para mim, tudo isso é para te dizer, isso chega para mim num momento muito assim, muito caro, muito oportuno. Então, são várias fontes de prazer que você está me proporcionando e está nos proporcionando a partir do seu trabalho. Pois é, seu trabalho tem um monte de palavras, e seu trabalho, como as palavras não podem negar, o seu trabalho ele é repleto de sensações. Eu vou colocar algumas coisas, talvez eu não explore tudo, porque eu estou vendo talvez fique um pouco pesado, mas vou trabalhar um pouquinho algumas coisas que me ocorreram. O seu resumo, ele diz que você vai apresentar ao final desdobramentos para um modelo de comunicação pública de ciência que se faça dialogicamente capaz de potencializar a compreensão do público leigo
sobre a ciência. Eu não vejo esse modelo aqui, então, e te diria, o seu resumo pode ficar menor. Então, acho que isso é só um exemplo do seu resumo. Talvez tenha umas 2 coisinhas mais que eu vi que você deveria rever, que dá a sensação de que quando você escreveu o seu resumo, você não tinha ainda terminado a sua escrita de tese e você estava com uma ideia de que você chegaria lá. Então, para torná-lo bem coerente, que, aliás, a sua tese para mim chegou, a sua dissertação está onde ela tem que estar, né? Mas considerando-se o tempo exíguo de uma dissertação de mestrado e toda a construção super complexa pela qual você teve que passar, né? E que você assumiu no seu processo de amadurecimento desse assunto, eu acho que a sua tese está mais do que basta. Então, se você adequar, fizer uma engenharia reversa e adequar o seu resumo, isso vai ser legal. Outra coisa, eu lembro de um abstract, você tem um resumo em inglês, sim, tá? Não esqueça disso. Essa daqui é só o mínimo necessário para a argumentação mesmo, porque falta os agradecimentos, falta o resto, todos vocês não estão tentando, é claro. Então, uma outra questão, eu vou seguindo aqui a ordem que elas foram aparecendo, né? Eu vejo que na página 10 você coloca no rodapé a nacionalidade técnico-científica, né? Se interessa isso, através do Japiaçu, e também surge a razão instrumental, e aí eu me pergunto pela razão propriamente dita. Quer dizer, são conceitos, aí surge a questão de uma revisitação de conceitos desse nível de complexidade. Razão é um conceito de um nível de complexidade. Acho que só comparável aos níveis de complexidade fora da ciência que a gente dá emoção e consciência. Então, razão, emoção, afeto, né, consciência, são termos muito, assim, são apontamentos, a gente não consegue usar isso cientificamente. Eu gostei da sua colocação porque, pelo menos em parte, é real. Na ciência, quando a gente usa um termo, a gente está delimitando um conjunto. Se não for um ponto, é um conjunto de elementos, mas existe uma precisão assumida, né? Agora, consciência, razão, e afeto, por exemplo, sentimento, emoção, agora a gente conseguiu fazer um enquadramento meia bomba, né? De emoção. Mas sentimento, consciência, razão são termos que, quando a gente usa cognição, a gente usa comportamento, a gente emoção como uma configuração somática de um estado psíquico. Então a gente realmente faz um banimento ainda desses termos que são muito complicados. Porque eles são apontamentos. Só que nós nos iludimos aí, esse é o ponto. O ponto não é um ponto. Nós nos iludimos dentro da ciência de que nós estamos circunscrevendo, quando na verdade os limites dos nossos conjuntos são vazados, são, digamos, imperfeitos, né? Ou são uma das realidades possíveis, e aí eu acho isso muito interessante dentro do pensamento maturano. Eu diria que não é exatamente uma filosofia, ele é um pensamento, é uma realidade imaginária. Bom, então, assim como eu identifiquei para a razão, então eu já comentei que eu identifico também para a emoção,
E aí, na sua dissertação, fica importante essa questão. A razão, ela tem uma importância, mas eu diria que ela é secundária do tratamento que você faz de amor, do termo amor e do termo emoção. E também a razão fica secundária quando você coloca a questão da linguagem. Ora, você se refere à linguagem dentro de uma acepção que eu entendo maturana, tá? Acreditando no levantamento, na definição original que você nos dá inicialmente. Ora, você vai se referir à linguagem e outros autores que você claramente estão se referindo à linguagem dentro de uma acepção semântica, tá? Maturana me parece que o conjunto que ele está delimitando, o conjunto de corpos falhos, sempre, no melhor sentido da coisa, né? As falhas são aberturas, mas esse conjunto ele inclui a linguística, conforme nós entendemos dentro dos campos técnicos, mas ele vai além. Então, a linguagem, pelo que eu entendi dentro do trabalho que você coloca aqui, né, dessa garimpada que você faz, essa recontextualização que você coloca aqui, a linguagem é a objetificação, quer dizer, a criação de objetos, é o decalque de figuras contra figuras. Então, a linguagem, ela me parece, ela percebe, a linguagem, foi o que eu entendi pela definição do Maturana. Então, eu vou te pedir para rever isso, tá? Reveja isso. Porque eu entendo a linguagem aqui como um sistema de objetificação. Isso eu tive olhando assim, depois eu te passo. Por que eu estou fazendo essa leitura? Vou te mostrar os pontos, para que você possa pensar, olhar para as suas fontes de novo, se for o caso de eu gerar essa dúvida para você também, você poder confirmar isso dentro do sistema maturano. E essa minha interpretação, ela faz sentido, inclusive, com o sistema dele de poder livre. Assim, quanto a emoção e amor, também é importantíssimo. Porque, ora, você coloca o amor como um sistema, um processo de compartilhamento, ou a precipitação de um compartilhamento. Ora, você trabalha ele como se fosse sinônimo, ou quase sinônimo de emoção. Você define emoção dentro da acepção neurobiológica também como uma disposição somática ligada ao que a gente poderia chamar de estado mental, psíquico, perceptual, seja lá em que linguagem a gente estiver, de que campo a gente estiver falando, de conhecimento, mas basicamente é o corpo, né? A linguagem é o corpo, incluindo a víscera do sistema nervoso. Então, esse sentido de emoção, ele se perde em alguns momentos na sua tese. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Para dar uma homogeneidade. Isso, assim, eu não sei se eu teria capacidade de refazer a argumentação elencando isso. Uma coisa que eu estava desenvolvendo, que eu não coloquei, que ainda estava incompleta, era um glossário, onde eu pegava esses termos. O amor não caberia no glossário só. Ele tem um texto muito curto que é Reflexões sobre o Amor, onde ele fala exatamente isso. O amor não tem nada de excepcional, ele é uma coisa absolutamente necessária para o convívio social. O amor, a gente empreende ele a partir de uma noção cultural, enfim, mas na verdade ele é absolutamente necessário e comum entre os seres sociais. Essa ideia do amor com tangenciamento, né? O sistema de tangenciamento. A consolidação das tangências, né? Dos não toques, quase toques. Maturana, acho que isso pode ser interessante. Agora você tem que, eu diria que você tem que dar uma olhada, Caetano, e retirar as contradições.
Ora você fala em emoção ou dentro da acepção neurobiológica, que é uma, acho que mais facilmente para todo mundo entender, seriam as reações fisiológicas de natureza que a gente chama de psicossomática na linguagem vulgar, né? Então, aquelas reações psicossomáticas, né? Quem não ouviu falar ainda disso, né? São adequações do corpo a estados, há uma situação que o indivíduo está registrando nos níveis sensorial, cognitivo e comportamental, e isso está confuso, porque você chega em determinado ponto do seu discurso, você leva o leitor a concluir que você está falando em afeto. Então, quando você está falando em emoção, e aí o afeto puxa o amor, aí o leitor lembra que amor, segundo Maturana, dentro desse mundo que você está trazendo, amor não é exatamente o que a gente convencionou, que a gente combinou de chamar de amor. Entende? Então essas nuances, isso precisa ser limpo. Eu tentei evitar esse tipo de interpretação, mas isso na verdade você só está mostrando que eu fui fiel à argumentação do Maturana. Estou me justificando, mas é uma coisa que eu percebi, isso que você está falando, eu percebi do Maturana, que ele tem um gap argumentativo colossal. Então a questão da linguagem deve estar bem por aí. Porque o que ele fala, argumentando, até chegar naquele diagrama ontológico, tanto que eu fecho a dissertação ali, eu continuava minha argumentação, continuava muito além daquilo, chegando aos sistemas sociais e tal, mas eu vi que o Maturana, ele, por mais que sejam super interessantes os questionamentos que ele coloca, foge muito da argumentação da recursividade científica quando ele parte. Ele é interativo, né? Aquela mas coisa, ele dá uma volta e nunca volta para o mesmo ponto. Então, essa noção, quando ele começa a trabalhar a noção de amor, a noção dos sistemas sociais, eu sempre perdo a liga com a argumentação inicial dele, porque ele está trabalhando a metáfora da autocoerência. E ao mesmo tempo querendo restringir o uso dela. É muito complexo. Isso é difícil, mas é difícil. Tanto que tu vê a cisão entre ele e Varela, que eu coloco no início. Mérito, é muito difícil. Aliás, como ele está bem acompanhado. A gente tem um Charles Sanders. A dificuldade é manter o estilo. Dar voltas e não volta nunca para o mesmo ponto. Acho que a dificuldade não é assumir a relação, mas manter um estilo de narrativa, que ele insiste no estilo científico. Tanto que a cisão dele com o Varela segue em relação a uma liberdade argumentativa muito maior. Né? E o Maturana, ele se assume como cientista e todas as argumentações dele vão ser baseadas na ciência. E ela tem o seu limite ali, né? O seu limite de significação dentro dos próprios termos. Mas é muito interessante que ele deixa vazar que o sujeito dentro da argumentação científica, eu diria que é a comprovação dentro do próprio modelo dele, de que o modelo dele é absolutamente plausível. Ele está se confirmando dentro da prática. Porque é isso. Nós derramamos, manchamos os nossos modelos, exemplos, né, nos nossos discursos, aparentemente deveriam estar saindo, a gente está tentando ver como limpinhos, mas nós derramamos os nossos suores ali, o nosso sangue, as nossas sujeirinhas. Está tudo ali no texto científico. Isso é inegável. E é assustador. Então, o Maturana não nega essas sujeirinhas, mas tenta restringir ela. Por um lado, para alguns. Bom, prosseguindo um pouquinho mais, deixa eu ver o que eu já aproveitei e já falei. Sim, a questão das práticas orientais. Isso a Karen foi aluna minha, né? Você cita o trabalho dela, eu achei muito legal, muito importante que coloca aqui para todos os pós-graduandos da UFCTE, a gente tem a prática, isso, agradeço ao Evandro,
você, Caetano, terem trazido isso, trazer a prática, em vários momentos, citando o lugar, a prática de trazer a nossa produção, a produção do programa, numa prova de que existe uma identidade dentro do programa, no mínimo traduzida por graus de verdade, mas é mais do que isso. No sentido de se abrir a reais voos transdisciplinares. Então, isso é uma realidade dentro do nosso programa HCPE. Então, é muito bom que você tenha trazido a Karen. Isso vou muito bem. Sim. Sobre as práticas orientais, se me permite. Essa supressão que você menciona, tem a impressão que você colocou como primeira pessoa, em que a situação de supressão das funções do corpo pela meditação. Isso foi o Chave que falou assim. Tá, não foi você. Isso. Foi a sua citação, aquele professor da Bahia. É isso. Eu acho que a gente pode ver de uma outra forma, mesmo porque esse indivíduo que está ali, monge, em estado meditativo, alto grau de transcendência, etc., ele está habitando e existe um corpo mundial. Existe um corpo nesse processo. Esse processo, ele é também corpo. Então, não existe uma supressão possível do corpo. As funções do corpo não são absolutamente suprimidas. Não é as funções do corpo. Mas é o que eu estou me vendo a sua citação. Eu esperava que você colocasse alguma coisa para questionar essa posição, porque ela acaba servindo de base. Mais do que isso, ela acaba servindo de base para a questão do eu. Quer dizer, o eu, por inferência, o eu aí estaria atrelado, o eu ocidental estaria atrelado às funções do corpo. Na medida em que as funções do corpo não existem, não existiria o eu. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, o conhecimento oriental, lá adiante, na página 19, isso aconteceu na página 18, a citação das práticas orientais com a questão da supressão da função do corpo. Na página 19, o conhecimento oriental, ele, na nota do rodapé, ele não serviria para conhecer o mundo. Você continua citando o mesmo professor, ele não serviria para conhecer o mundo, ele serviria para conhecer você mesmo. Então, na medida em que você saísse do seu eu e saísse do seu corpo, você conheceria a si próprio e não a ele. Então, repare, a coisa está um pouco confusa, no mínimo, está gerando uma confusão para quem está ali. E eu vou te pedir, com todo esse arcabouço que você tem do pensamento do Maturana, para retornar a isso. Se aproveitando das iteratividades dele, quer dizer, das recursividades, que eu acho que vão poder ajudar. Talvez você não queira, e aí eu vou te dizer, te darei toda a razão, meter a mão nesse nó. Mas eu acho que pelo menos tem que apontar o nó. Você tem que dizer, olha gente, aqui temos um nó. Isso talvez não tenha ficado claro, assim, mas é justamente isso que eu faço na conclusão. Eu botei essa provocação dos monges aí, por causa de uma citação do Mário Tavares de Amaral, que por sinal foi orientador do Evandro. Né? O Márcio ele fala dessa citação que eu coloco na introdução e retorno na conclusão, justamente isso. Assim, o Chagall ele faz uma indagação clássica. Né? Assim, essas, quando elas vão se debruçar sobre as práticas meditativas, sobre qualquer coisa que fuja das possibilidades de narrativa científica. Eles dizem, isso é uma coisa que a gente não tem capacidade de descrever. E o Márcio, na página 118, lá, eu coloco, e se nunca tivéssemos estado fora? Se nunca estivéssemos estado fora?
se sempre dentro e no real contínuos não se tratasse de andar à volta, procurando a entrada, mas de olhar à volta, procurando caminhos de andar por dentro. Pois é, isso é uma coisa assim que é quase um estilo meu de argumentação que talvez não seja muito eficiente. Quando para mim a relação é muito próxima, assim, eu não gosto de falar, eu gosto de justapor dois trechos e o que como isso é tão, é como se eu quisesse te dar a sensação de insight que eu tive quando eu justapus esses textos. Mas é claro, super justo que eu talvez tenha que tecer uma argumentação justamente referenciando isso. O que eu falei com o Chábel é de onde eu parto, é a minha visão como biólogo, que eu tento não desconstruir, mas relativizar ela e contextualizar ela frente a outras áreas. Porque olha o discurso do Chábel para mim foi muito caro, assim, porque ele é um discurso comum dentro da ciência, é um discurso de onde a gente parte, a nossa zona de conforto ao contrastar uma realidade que chega, assim, como cientistas. Né? É isso que um cientista pode falar, ele foi absolutamente fiel à noção ao positivismo, ele se assume como isso, ele se assume e ao mesmo tempo ele tem uma, ele pode falar melhor isso no nome dele, mas ele tem uma postura de ver um outro universo que é absolutamente rico e sedutor, só que talvez ele não esteja no espaço que a gente está, né? Ele não possa fazer o que tu faz, o que o Bruce faz, que é isso de, beleza, eu posso fazer um outro discurso com esse sentido, eu posso trazer vetores poéticos, artísticos, para pensar que a ciência não dá conta. O Chábel, ele diz que o limite dele é a ciência. Eu acho isso óbvio. Mas o que eu quero dizer é que eu estou partindo da ciência para dizer que essa função, essa supressão da função do corpo não é possível. Sim, claro. Se os você primeiros corpo morrem. Né? Trabalhos recentes, está havendo uma provisão de trabalhos em torno de talvez a gente pudesse chamar de estados não ordinários de consciência, estados alterados de consciência, incluindo o coma. E está muito claro que a gente tem várias configurações possíveis, modos possíveis, muito vago, tão vago quanto as nossas incertezas, mas certamente existem diferenças significativas níveis neurofisiológicos de um substrato neurobiológico, de uma rede neurobiológica, um comatoso, de uma rede neurobiológica, uma pessoa em estado de vigília, de uma rede neurobiológica no sono não REM e uma rede biológica do indivíduo no sono REM, uma rede neurobiológica de um sono não REM e de um indivíduo em estado de vigília. Dessa circuitaria numa situação de meditação transcendental e numa situação de meditação... Isso observando a estrutura neuronal, é isso? Que passa, não sei como é que se fala. Enfim, existe um repertório de configurações possíveis de funcionamento geral, difícil integrada, absolutamente integrada, se chega a ver nenhuma célula neuronal, que pela ciência mais tradicionalista é considerada a unidade morfofuncional do sistema nervoso, também na teoria neuronal, mas se a gente considerar essa teoria, que está bem na pequenininha, mas você não tem uma unidade dessas distante de uma segunda unidade por algo mais do que 5 neurônios. Então, o sexto é aquele